Olá, cientistas, sejam muito bem-vindos ao Laboratório na Real, nosso canal no YouTube para falarmos sobre laboratório. Eu sou o Bruno Tebaldi e hoje nós vamos continuar falando sobre critérios de malignidade. Nós vamos finalizar os critérios nucleares e vamos entrar nos critérios citoplasmáticos, beleza? Antes da gente começar, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, já compartilhe esse vídeo porque tenho certeza que você vai gostar. E depois disso é só colocar o jaleco para a gente entrar para o laboratório. Bom, o último critério de malignidade que a gente pode abordar de maneira mais geral, lembrando que a gente vai falar desses critérios de forma bem específica, então a gente vai voltar neles de novo para dizer como eles se aplicam nas células, nos epitélios específicos. Tá? Isso aqui é só uma passada geral para vocês entenderem o que a gente encontra, mas como eles se aplicam nos epitélios de forma mais específica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tá? Então, o último critério de malignidade que a gente vai falar são das figuras de mitose. As figuras de mitose, elas são raras, é difícil de encontrar, eu nunca peguei no meu trabalho, mas a gente tem imagens, eu vou deixar aqui para vocês poderem observar, mas são figuras de mitose que são mais difíceis de encontrar na citologia do que na histologia. Na histologia ainda conseguem pegar. Então a ideia é que quando ela já descamou, do local onde ela foi coletada, ela já sofreu o processo de mitose, então a gente dificilmente consegue enxergar. Mas tanto no epitélio glandular quanto no epitélio escamoso a gente consegue observar esses critérios, essas figuras de mitose. Tá? Então, é um último critério de malignidade que é muito, muito mais difícil de encontrar em aspectos fisiológicos. Né? Até porque as mitoses nas células malignas elas são muito mais constantes do que nas células normais. Tá? Então, é um outro critério que a gente consegue observar. Mas a gente também tem alguns critérios que são critérios citoplasmáticos que podem indicar para a gente uma lesão, se vierem acompanhados das atipias nucleares, ok? Precisamos encontrar atipias nucleares para conseguirmos somar com essas atipias citoplasmáticas e atipias de grupamentos também, para a gente poder dizer se realmente ela está maligna ou não, tá? Então, a gente vai começar agora falando sobre essas atipias do citoplasma. A primeira atipia do citoplasma que a gente vai observar, ela é o contraponto do aumento da relação núcleo-citoplasma. É justamente a quantidade de citoplasma que sobra para a gente. Então, quanto menor for a área de citoplasma, mais indicativo de lesão isso vai ser. Então, eu tenho um núcleo bem mais aumentado e o citoplasma diminuído por algum motivo, por exemplo, os processos de queratinização desses citoplasmas, eles acabam fazendo com que o citoplasma diminua de tamanho. Ele fica um pouco diminuído. Então, se o núcleo já aumentou e o citoplasma, em contrapartida, também diminuiu, essa relação núcleo-citoplasma aumenta ainda mais. Tá? Então, eu preciso observar isso. E como é que eu vou observar isso? Eu preciso encontrar no meu esfregaço células que estejam íntegras e normais, para que eu possa comparar com as células que estão apresentando essas atipias. Então, o núcleo aumentado, eu vou comparar com os núcleos das células normais. O citoplasma diminuído com o citoplasma das células normais. Então, eu vou ter como padronizar isso. Quando a gente até marca o campo lá com a caneta, eu pelo menos tento fazer um campo um pouco mais abrangente para englobar tanto as células malignas que eu quero marcar, quanto as células que estão normais, as células benignas que estão normais em volta, para eu conseguir fazer essa comparação. Me ajuda bastante isso. Então, a gente precisa fazer essa comparação. Um outro processo, uma outra atipia, é a variação do tamanho desse citoplasma. Então, eu posso ter células com citoplasmas menores, células com citoplasmas um pouco maiores, e isso vai dizer para mim que está acontecendo alguma coisa, pelo menos. Pode até não ser malignidade no primeiro momento, mas alguma coisa está acontecendo aí. E o que é que está acontecendo? Não sei, vou pesquisar, vou continuar olhando para ver o que de fato está acontecendo. Como é que eu vou entender se essas células estão com citoplasmas de tamanhos diferentes? Mesma ideia.
olhando as células que estão normais para eu comparar e dizer se elas realmente estão atípicas ou não. Se elas estão com essa variação mesmo de tamanho desses citoplasmas. Beleza? Uma outra variação, uma outra atipia é a coloração desse citoplasma. Em processos inflamatórios mais intensos, é normal que a coloração fique um pouco mais acentuada. Eu, por exemplo, paro para tentar encontrar cândida, né? Eu fico mais atento à presença de cândida quando eu observo que aquelas células que eu estou observando, elas estão com uma coloração citoplasmática mais acentuada. Então eu já fico mais esperto. Pô, é possível que tenha uma cândida aqui. Pode não ter, mas muitas vezes tem. Então eu já fico mais esperto. Né? Além de, claro, outras alterações reativas que acontecem. Então, o que eu vou observar nas células malignas? Eu vou observar, em primeiro lugar, que a coloração também fica um pouco mais viçosa, fica mais bonita. Inclusive, muita gente fala isso, né? As células malignas, elas têm uma aparência, ao olhar no microscópio, mais bonita, né? Elas são mais chamativas do que as células normais, porque elas acabam absorvendo um pouco mais de corante e ficam com uma coloração mais interessante. Mas a coloração do citoplasma também é importante justamente por conta dos processos malignos de queratinização citoplasmática. Quando eu tenho um citoplasma que ele se encheu de queratina e ficou com aquela cor bem alaranjada, seguido das atipias nucleares que a gente já falou, eu tenho um processo de queratinização, de paraceratose atípica, muito comum, por exemplo, em lesões de baixo grau, no L-Sil. A gente vê bastante paraceratose atípica em L-Sil, né? É comum a gente ver. Por outro lado, nos carcinomas invasores, a gente também vai encontrar células queratinizadas. Aí já em formatos mais aberrantes, né? Uma coisa bem estranha, assim, bem feia mesmo. Elas vão estar umas células mais diferentes, tá? Mas no caso da queratinização por si só, ela não chega a ser um processo maligno, mas ela, vindo acompanhada dessas atipias nucleares, ela vai dispor para a gente mais um critério de malignidade. E o outro critério de malignidade é a variação citoplasmática. Bom, a gente precisa lembrar que células parabasais e basais costumam ter a conformação citoplasmática um pouco mais arredondada. E as células intermediárias e superficiais um pouco mais poligonal. Isso pode mudar nos processos de malignidade. E como é que funciona isso? Nesse caso, a gente só vai dar atenção em processos muito específicos, que a gente chama de pleomorfismo. Então, o citoplasma ele fica numa forma fusiforme, ele fica bem alongado junto com o núcleo. Ele pode ter uma forma que a gente chama de girino. Pode ter formas que eles perdem completamente a característica normal daquela célula ali. Isso pode acontecer nas células glandulares também, mas é bem característico de células escamosas. E qual o problema disso? O problema disso é que a gente também pode encontrar esses aspectos em pessoas que passaram por radioterapia. Então, a gente tem que ter a informação se a paciente passou por radioterapia ou não, para que a gente possa compreender se o que nós estamos vendo é apenas decorrente da radioterapia ou se de fato é um processo maligno. Células que a gente chama de células bizarras, células aberrantes, né? Elas podem ser decorrência de radioterapia, tá? Então a gente tem que ficar bem esperto com isso daí. Viu que tem alguma coisa ali? Cara, não tem essa informação na requisição? Pô, dá uma ligada, pergunta, vê se tem alguma correlação. Se não tiver correlação, beleza. Maligno, você dá seguimento. Se tiver, você considera isso. Se você for técnico, vai falar com o seu supervisor e ele vai observar para saber se tem critérios ali que podem indicar radioterapia ou se são de fato critérios de malignidade, tá? Mas, mais uma vez, esses critérios sozinhos, eles não traduzem para a gente
um esfregaço maligno, tá? Ele precisa vir acompanhado das atipias nucleares também, beleza? Antes da gente continuar, pessoal, não esquece do like no vídeo, tá? Para que o vídeo possa alcançar mais pessoas, a gente possa ter um pouquinho mais de relevância no canal, beleza, pessoal? Vamos lá. Um outro critério citoplasmático esse é muito importante. Ele não é exatamente um critério citoplasmático. Ele é um critério meio que conjunto entre o núcleo e o citoplasma. É a proximidade da borda nuclear e da borda citoplasmática, principalmente nas lesões de alto grau. Isso vai ser muito mais frequente nas lesões de alto grau do que nas de baixo grau, tá? Nas glandulares, como o núcleo já é bem perto do citoplasma mesmo, para a gente não vai fazer muita diferença. Então, nas lesões escamosas de alto grau, isso é um critério muito importante. A gente não usa mais, mas antigamente o pessoal que botava lá o NIC, né, NIC 2, NIC 3, ele estava muito atrelado a isso. Quanto mais próximo a borda nuclear está do citoplasma, da borda citoplasmática, maior seria o NIC, né? Então seria o NIC 2 se estivesse mais afastado, o NIC 3 se estivesse mais próximo do citoplasma. Se o citoplasma está aqui e o núcleo, a borda nuclear, o núcleo aumentou de tal forma que a borda nuclear ela amolda no citoplasma, você tem uma lesão de alto grau que já pode estar indo para um carcinoma in situ, tá? E isso é mais grave do que quando você tem a borda citoplasmática aqui e o núcleo está mais longe. Então, a ideia aqui da relação da borda citoplasmática e nuclear é essa. Quanto maior o núcleo, como eu falei, menos citoplasma você tem. E quanto maior o núcleo, mais próximo da borda citoplasmática esse núcleo fica. Então, quanto mais perto da borda citoplasmática o núcleo está, maior é o grau da lesão. A lesão já é uma lesão de alto grau, mas é mais grave. Então, precisa, né, ter uma resposta mais rápida para o tratamento começar com mais rapidez e ser mais eficiente. Tá bom, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui e a gente vai terminar de falar desses critérios talvez no próximo vídeo e logo depois a gente vai entrar nas lesões propriamente ditas. Não esquece de deixar o like no vídeo, de ativar o sininho para notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas para que elas também tenham esse acervo, né? Tenham esse conteúdo para que elas possam estudar. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.